Olá, meninos, bom dia. Tudo bem com vocês? Então, como foram de prova? Tudo bem? A prova foi boa, foi tranquila, não é? Então, em aulas anteriores, nós trabalhamos comunicação, seus elementos, né? Os 6 elementos de comunicação. Depois nós trabalhamos as funções de linguagem, as 6 funções de linguagem. E quando a gente estudava as funções de linguagem, a função poética mesmo, né? Eu disse para vocês que precisa muito conhecer as figuras de linguagem para conseguir identificar a função poética. Então, que é fundamental o estudo das figuras de linguagem, né? Então, hoje nós iniciaremos a nossa aula nós já entramos hoje, a partir de hoje, nesse conteúdo, figuras de linguagem, que é um conteúdo muito bom mesmo, vocês vão gostar, tá? Vamos começar a estudar a partir de hoje. Bom, professora, mas por que estudar figuras de linguagem? O que é figuras? O que são figuras de linguagem? O que é isso? Qual é o significado de figuras de linguagem? Meninos, figuras de linguagem é um recurso estilístico que os autores usam, o produtor de texto usa para dar mais expressividade, fazer com que a linguagem fique mais rica, se torne mais expressiva. Então é um recurso que revela a sensibilidade de quem utiliza. Traduzindo as particularidades estilísticas do emissor da linguagem. Então, é um recurso utilizado principalmente pelos poetas, tá? E a gente pode ver figuras de linguagem tanto na função poética quanto na função de linguagem, né, poética, quanto na função de linguagem expressiva, porque expressa a emoção, né? Então, a gente tem que observar bem e ver que através das figuras de linguagem a gente consegue descobrir qual função de linguagem prevalece ali naquele texto, né? As figuras de linguagem, elas são classificadas em figuras de som, figuras de construção e figuras de palavras ou semânticas. As figuras de som, nós vamos estudar cada uma dessas figuras separadamente. As figuras de som, você vai ver que é repetição, são repetições de som, através de quê? Das consoantes. As figuras de construção é a figura que vai trabalhar a construção do texto, a construção da oração. E as figuras de palavras ou semânticas é as palavras dentro do texto, tá? Dentro do texto, como elas são classificadas, que figuras são essas. Então, nós vamos estudar separadamente cada um desse tipo de figuras de linguagem. Figuras de som, figuras de construção, figuras de palavras ou semânticas. Mas, para estudar as figuras de linguagem, meninos, é preciso, primeiro, a gente estudar denotação e conotação. Por quê? Porque aí eu sei quando a palavra está no sentido denotativo e quando ela está no sentido conotativo. A palavra vai estar no sentido denotativo quando ela ocorre empregada no seu significado real, do jeito que está ali, ó, no dicionário, no sentido literal mesmo da palavra, tá? Refere-se a ela uma realidade concreta ou imaginária. Um exemplo de sentido denotativo, veja bem, já é a 5ª vez que perco as chaves do meu armário. Eu quero que vocês percebam bem a palavra chaves aqui, ela está no sentido denotativo, no sentido real da palavra, tá? Já é a 5ª vez que perco as chaves do meu armário. Mas se eu for estudar, quando eu vou estudar conotação, eu posso usar essa palavra chave, no sentido conotativo, ou seja, eu estou dizendo uma palavra
dentro da oração que eu construí, mas com sentido de outra. Vejamos. A conotação. Então, quando vai ocorrer a conotação? Quando a palavra é empregada em sentido figurado, associativo, possibilitando, então, várias interpretações. No sentido conotativo, o sentido conotativo tem a propriedade de atribuir às palavras significados diferentes do seu sentido original. No denotativo, você viu que a palavra-chave está no sentido original. Aqui, nesse exemplo aqui, a chave da questão é você ser feliz independente do momento. A palavra-chave aqui, ela está no sentido conotativo. Ela está no sentido conotativo, ou seja, não é no sentido denotativo, no sentido real, tá? Aqui o autor está usando a palavra-chave com o significado, o que da questão, o problema da questão, a forma da questão, é você ser feliz independente do momento, tá? Outro exemplo, Margarida é uma mulher azeda, está sempre de péssimo humor. A palavra azeda aqui está no sentido conotativo. O que é azedo? É aquilo que é ácido, não é? Que a gente coloca na boca assim, né? A gente sente a acidez. Então, aqui, nesse caso, a palavra azeda está no sentido conotativo. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês não fazerem confusão e perceberem que é fácil descobrir qual figura de linguagem está sendo trabalhada dentro do texto, tá? Porque a figura de linguagem, ela utiliza da conotação para se fazer figura de linguagem. Então, eu disse para vocês que nós temos as figuras de som, figuras de construção, figuras de palavras ou semânticas. Hoje nós vamos estudar as figuras de som, tá? E são assim, olha, é ótimo esse estudo. As figuras de som ou figuras sonoras, que pode ser chamado também figuras de som ou figuras sonoras, são aquelas que se utilizam de efeitos da linguagem para reproduzir os sons presentes nos seres. São elas a literação, a assonância, paranomásia e onomatopeia. Então, nós temos quatro figuras de som: a literação, a assonância, paranomásia e onomatopeia. Vamos ver cada uma dessas figuras? A literação, quando eu sei que é a literação? A literação, ela consiste na repetição ordenada de mesmos sons consonantais, tá? Então, o escritor utiliza uma consoante em várias palavras ordenadas. Exemplo aqui, nós temos aqui boi bem bravo, bate baixo, baixo, bota, baba, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Olha aí a sonoridade, olha a repetição, tá? Da consoante B e a repetição da consoante D. Isso aqui é um fragmento de uma obra de Guimarães Rosa. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Essa aí é a literação. Então, quando tem repetição de consoantes, nós temos uma figura de linguagem que se chama aliteração. O que é a literação? Então, a literação é a repetição ordenada de mesmos sons consonantais. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Olha aí a repetição de B e de D. Depois nós temos a sonância. A figura de linguagem assonância consiste na repetição ordenada de mesmos sons vocálicos. Olha, o que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. De meu ser me deu, Fernando Pessoa.
Assonância consiste na repetição ordenada de mesmos sons vocálicos, o que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser, me deu. Na primeira oração, o que o vago e incógnito desejo, no primeiro fragmento, nós temos a repetição do ó, de ser eu mesmo, de meu ser, nós temos a repetição já do M, tá? E depois nós temos a paranomásia. A paranomásia consiste na aproximação de palavras de sons parecidos, mas de significados distintos. Paranomásia consiste na aproximação de palavras de sons parecidos, mas de significados distintos. Por exemplo, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Aí você percebe, aqui tem um acento, viu gente? Primeiro manhãs aqui, ó, perdão, manhãs, não tem, perdão. Aí você percebe que quando eu falo assim, olha, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Manhãs rima com maçãs. Vocês lembram que quando a gente estava estudando funções de linguagem, eu falei para vocês da função poética e aí eu mostrei um fragmento dessa música, aliás, 2 estrofes dessa música de Almir Sater. Então, ali, o que trabalha lá naquele texto de Almir Sater, né, é a paranomásia, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Olha os sons parecidos. São sons parecidos, mas o significado das palavras são distintos, são diferentes. Manhãs é diferente de maçãs, porém tem a mesma sonoridade, tá? Depois, a última figura de linguagem de som, que é a onomatopeia, consiste na criação de uma palavra para imitar sons e ruídos. É uma figura que procura imitar os ruídos e não apenas sugeri-los, tá? Quando eu falo assim, olha, blá, 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 eu estou repetindo uma palavra várias vezes, e essa palavra, ela emite sons e ruídos. Blá, 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 blá. Essa figura procura imitar os ruídos e não apenas sugeri-los. Quando eu falo blá, 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 quer dizer, né, uma conversa que não para, só fica aquele blá, 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 tá? Então é isso. Hoje nós ficamos, então... bem, é importante destacar que a existência de uma figura de linguagem não exclui outras. Em um mesmo texto, podemos encontrar aliteração, assonância, paranomásia e onomatopeia, tá? Então, fiquem atentos. Não quer dizer que no texto só tem uma figura de linguagem. Em um mesmo texto, eu posso encontrar aliteração, assonância, paranomásia e onomatopeia. Bom, meninos, então hoje nós vimos então as figuras de sons. Na próxima aula, veremos as figuras de construção. Ok? Tudo bem? Beijo no coração e até a próxima aula.